Olá, graça e paz. Essa saudação que eu falo todos os dias nos nossos devocionais, graça e paz, ela não é algo como um jargão evangélico qualquer. Ela é repleta de sentido, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Nós comumente nos saudamos com a paz do Senhor ou graça e paz. E se você é crente, você certamente sabe bem o que é isso. Mas veja, no Antigo Testamento, principalmente ali no livro de Levíticos, nós vemos o princípio de um relacionamento de paz que é buscado pelos homens. Naquele livro haviam várias ofertas pacíficas que deveriam ser oferecidas. Aquelas ofertas envolviam o sacrifício de animais. Ou seja, para se ter a paz era necessário o conflito com o animal, a morte de um animal, o sacrifício de um animal. A paz, então, não é simplesmente ausência de conflito. A paz, então, tem todo um significado. No Antigo Testamento, essas ofertas pacíficas eram realizadas exatamente quando se tinha consciência de pecado, ou seja, as coisas praticadas contrárias a Deus. E então uma oferta de paz era oferecida. Esse estabelecimento de sacrifício pacífico, de oferta pacífica, não foi algo simplesmente inventado. Lá em Gênesis 3, quando é narrada a queda do homem por causa do pecado, nós temos ali o texto que diz que haveria então, pela consequência do pecado, uma maldição. E a maldição era que haveria inimizade entre os filhos de Deus e os filhos da serpente. Ali então era estabelecida duas linhagens. Uma linhagem de filhos da serpente, inimigos de Deus, e a linhagem dos filhos de Deus. Esses filhos de Deus, agora no contexto de pecado, após a queda, eles se sentem tentados a desobedecer a Deus, a viver em contrariedade àquilo que é bom, perfeito e agradável, à vontade de Deus. Então o Senhor os chama à consciência dos caminhos errados por meio das ofertas pacíficas. O profeta Isaías, muitos anos depois, após longos e longos anos de ofertas pacíficas sendo apresentadas, ele então anuncia ao povo de Deus que haveria de vir alguém maravilhoso, um conselheiro. Ele seria o príncipe da paz. Esse príncipe da paz também nos remete ao entendimento que não é simplesmente ausência de conflito. Esse príncipe, e a palavra príncipe no Antigo Testamento e em outros textos tem a tradução como capitão, líder do exército. O príncipe não é simplesmente alguém que vive num palácio. O príncipe, nesse contexto do Antigo Testamento, ele facilmente é utilizado como aquele que lidera um exército para conquistar a paz. E é exatamente isso que Cristo fez. A paz, ou o príncipe da paz, veio ao mundo. Um mundo que está em conflito. Um conflito constante. Nós vivemos num mundo de conflito porque o pecado é o conflito. O pecado é o causador, o mantenedor do conflito. O conflito entre você e Deus e o conflito entre você e as outras pessoas. Se você tem conflitos na vida, entenda, o pecado é a causa. Tiago, quando escreve sua carta, ele diz: de onde procedem os conflitos entre vós? As guerras, as contendas? De onde, senão do pecado que está no coração de vocês? Dos desejos, da falta de oração ou talvez da oração errada, Tiago diz. O conflito, então, tem a sua base no pecado. Cristo é o príncipe da paz. E ele conquista a paz não com a ausência de conflito. Ele enfrenta o maior de todos os conflitos. A paz veio ao mundo. A paz foi estabelecida no mundo. Cristo demonstra e estabelece a paz na vida de um endemoniado, por exemplo, que é liberto.
e agora ele tem paz. Doentes, atordoados por suas doenças, encontram paz. Seus discípulos, até mesmo o vento e o mar, são pacificados quando ele fala. A palavra pacificadora de Cristo. Ele de fato é o príncipe da paz que veio ao mundo. Ele então estabelece, inaugurando o seu reino de paz. Ele é morto. Ele é morto por causa do pecado. E ali na cruz do Calvário ele estava fazendo o papel de forma plena de tudo aquilo que os sacrifícios de ofertas pacíficas do Antigo Testamento apontavam. Todos aqueles animais que tiveram que morrer para que fosse estabelecida a paz, apontavam para Cristo, que agora morre. Tem seu sangue derramado no conflito contra o filho da serpente ou a própria serpente. E ele então enfrenta aquele conflito, mas ele não permanece debaixo do poder da morte. Porque o salário do pecado é a morte então é a consequência natural do pecado. Cristo recebeu sobre si os nossos pecados, os nossos conflitos, mas ele não permanece debaixo do poder porque ele é o príncipe. Ele ressurge. E então no Evangelho de Lucas, quando ele encontra com seus discípulos, ele surge ali no momento em que eles estão reunidos e a frase que é dita por Jesus é: a paz seja convosco. Ele é o príncipe da paz. Essa paz que nós temos então em Cristo, ela é a paz conquistada. A paz conquistada por meio de conflito. E então não significa que você vai viver alheio, isento, com ausência total de conflitos. Não, porque você ainda está no mundo caído. Você, como eu mencionei o texto de Tiago, você ainda tem um coração corrompido. E esse coração, então, ele ainda luta com desejos pecaminosos, pensamentos pecaminosos. Você, então, se relaciona com as pessoas ainda em meio a conflitos. E até mesmo na sua relação com Deus ainda existem conflitos por causa do pecado. Nós traçamos uma caminhada aqui desde Gênesis 3 até a ressurreição de Cristo. E o conflito, então, é causado pelo pecado e Cristo conquista a paz, aniquilando o poder do pecado. Mas você ainda está no mundo caído. Você ainda tem um coração caído. E se você então questionar, mas então de que adiantou? Adiantou porque agora você tem consciência do caminho da paz e do caminho do conflito. Essa consciência só pode ser tida pelo Espírito Santo na sua vida, no ato da sua conversão. O Espírito Santo, que é o Consolador, ele habita em você. O Príncipe da Paz agora habita em você por meio do Espírito Santo. E você então começa a ter discernimento. As cadeias, as amarras do pecado foram quebradas. Você tem liberdade agora para discernir sobre não pecar. E fazer isso na mais absoluta paz. Porque a paz conquistada foi a paz com Deus. Você agora não precisa mais sacrificar um animal para que a sua oração seja ouvida por Deus. O preço da paz já foi pago. Você agora pode simplesmente, na sua casa, no seu quarto em secreto, orar e ter a plena e absoluta certeza de que Deus está ouvindo a sua oração. Você tem paz com Deus e essa paz não foi conquistada com ausência de conflito. Para que você agora também não pense que viverá na mais completa e absoluta ausência de conflito. Você tem um conflito. O conflito que precisa ser travado contra o pecado, até que o Senhor Jesus Cristo nos leve para habitar com Ele na eternidade, na mais completa e absoluta ausência de conflito. Na vida eterna, sim, nós viveremos plenamente o conceito de paz. Esse que agora nós já experimentamos numa medida maior entre nós e Deus, que não poderia ser obtido antes sem Cristo. A paz de orar, de viver, de confessar os nossos pecados a Deus, de cultuar a Deus e de sentirmos então aquela
sensação que muitas pessoas dizem que é uma leveza, uma tranquilidade. Essa sensação, irmãos, é a retirada da angústia, da aflição de espírito. Algo que é ocasionado pelo pecado. Nós nos angustiamos, nós não temos paz de espírito por causa do pecado. Pecados que precisam ser sondados e confessados. Cristo conquista essa paz. Eu quero ler um texto de Efésios, capítulo 2, onde o apóstolo Paulo nos explica isso agora na dimensão entre as pessoas. Porque o sacrifício de Cristo conquistou a sua paz com Deus, mas também conquistou a sua paz com os homens. Naquele contexto, Paulo está falando com gentios e judeus, especialmente porque eles tinham motivos para brigarem, motivos errados. Eles brigavam porque os circuncisos se achavam mais santos ou mais merecedores do relacionamento com Deus do que os incircuncisos. E o apóstolo Paulo diz, não, a separação entre vocês, ela está destruída, porque Cristo uniu todos aqueles que o confessam como Salvador. Se você tem paz com Cristo, todos aqueles que têm paz com Cristo não podem ter conflitos entre si, ou não deveriam. Deve ser minimizado, porque estão unidos em Cristo. Ele, em outro texto, diz, poderia então as partes, os órgãos do nosso corpo brigarem uns com os outros? Fazem parte de um corpo só e eles trabalham em sincronia. Um não pode dizer que o outro é menos importante. Aqui em Efésios 2, no verso 12, havendo explicado sobre os motivos que os separavam, circuncisão e incircuncisão entre gentios e judeus, ele diz, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Ele usa a expressão sem Cristo e sem Deus. Para você entender, aqui no grego, a palavra sem Deus, essa expressão sem Deus, ela é no grego ateus. Aqueles que estão sem Deus no mundo, aqueles que estão separados, estranhos à aliança da promessa, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. A comunidade de Israel é o povo de Deus, irmãos na fé. Verso 13, ele diz, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Longes aqui uns dos outros, separados. Veja que ele está enfatizando a unidade, a união. Agora foram aproximados, e aproximação em paz. Verso 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne. Veja, ele é a nossa paz. Nós podemos ter divergência de pensamento, de opinião sobre várias coisas e isso não precisa tirar a nossa paz. São divergências de opinião. Nós não precisamos brigar por causa disso. Nós somos pessoas que são formadas no decorrer da vida por vários fatores e isso vai nos conduzir a ter opiniões diferentes. Fomos criados em contexto diferente, de forma diferente, tivemos vivências diferentes, mas isso não pode ser o motivo de perder a paz que há entre nós, porque Ele é a nossa paz. Se somos unidos em Cristo, nós temos paz, ainda que tenhamos divergência de opinião. Nós precisamos, então, adquirir maturidade para discutir opiniões, sem discutir a nossa unidade, a nossa união. Cristo derrubou a parede da separação. Aqui no texto de Efésios 2, ele está falando de uma parede bem específica que existia no templo, que da parede para fora, só o grupo dos gentios, e da parede para dentro, só o grupo dos judeus. Veja, poderiam ir para o templo, mas tem um local, uma parede, em que só um grupo pode entrar. Como assim? Em Cristo todos temos acesso ao Pai. E ele diz, essa parede foi derrubada. Não tem mais parede de separação.
nós estamos unidos. E ele diz, Cristo aboliu na carne, ele morreu fisicamente para conquistar essa paz. E por que vocês agora estabelecem um muro em que diferencia vocês uns dos outros por causa de uma circuncisão, uma questão da carne? Ele diz, isso não tem lógica, isso não tem sentido. Vocês foram reconciliados, ambos em um só. Nós fomos feitos um em Cristo. Somos um com Cristo. Ele conquistou, ele foi o mediador da nossa paz. Essa paz, ela precisa repercutir na sua vida em vários aspectos. O aspecto de entender a significância e a importância de tão grande paz, de forma que as pequenas discussões ou divergências de opiniões, elas não tiram a sua paz, a paz do relacionamento. Você então consegue administrar as divergências de forma pacífica. Essa paz reflete no seu relacionamento familiar. Essa paz reflete na sua vida, no seu relacionamento com o mundo, com as coisas do mundo. Porque existem coisas boas que Deus tem nos dado pela graça dele nesse mundo. Um mundo que é caído, sim, cheio de conflito, cheio de maldição, mas um mundo em que Deus abençoa aqueles que são conquistados e agora têm paz com Deus. Aqueles que viviam separados, mas agora foram unidos, foram adotados em Cristo. E Deus, então, agora nos preserva em meio a esse mundo. Ele nos faz perseverar, Ele nos abençoa, Ele nos dá a oportunidade de nos deleitarmos, aproveitarmos de diversas coisas prazerosas. Deus tem nos dado pitadas de paz em várias coisas até que Ele venha em Cristo Jesus e restaure todas as coisas. Toda a terra que geme e sofre angústias há de ser refeita, restaurada, recriada, e nós então experimentaremos a plenitude de paz. Mas Deus já tem te dado pitadas de paz, para que você anseie cada dia mais a viver a plenitude de paz. Plenitude de paz com as pessoas, plenitude de paz com Deus. Eu fico com muita vontade de experimentar logo isso. Especialmente nós que temos visto, e eu particularmente tenho me entristecido muito com os conflitos da liderança do nosso país. Homens que são chamados como príncipes para estabelecer a paz no país, mas que não conseguem por vaidade, divergências de opinião. E isso me deixa triste, mas em outro aspecto me deixa confiante, porque a minha esperança de paz, ela não está nos governantes desse mundo. Nós temos um príncipe, nós temos um rei, e ele está acima de todos os governantes. Ele é o Rei dos Reis, Cristo Jesus, e nele nós temos paz com Deus e paz nessa vida, independente das circunstâncias. Se você tem se sentido cada vez mais triste e aflito por causa desses conflitos, das circunstâncias, eu gostaria de te convidar a orar ao Senhor por causa disso e buscar nele a paz que, de uma vez por todas, entenda, você não vai conseguir nesses governantes ou nesse mundo. Não existe possibilidade. Deus demonstra sua bondade com tempos mais pacíficos e outros menos. E em tudo é Ele quem governa. Mas não coloque a sua esperança e a sua confiança em governo humano, caído e, em grande parte, ateus, com a ausência de Deus. Sim, esses que vivem em conflito com Deus não vão conseguir estabelecer conflito uns com os outros. Então não coloque a sua esperança, a sua confiança, a sua alegria, a sua paz depositada no governo do mundo. Coloque toda a sua esperança e confiança em Deus. Ore, exercite-se na oração muito mais do que você tem se exercitado
em preocupação e busca de informação em telejornais e em todas as mídias. Não viva alheio às notícias, elas são importantes, mas não espere encontrar paz nas notícias. Você vai encontrar paz naquele que é o único, soberano, absoluto príncipe da paz, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E então, eu gostaria de orar para que o Senhor derrame sobre a sua vida essa paz. A paz que você sente e é difícil de explicar. Que Deus te conceda a paz em meio ao caos que você pode estar enfrentando e, em alguma medida, todos nós temos enfrentado. Eu quero orar por você. Senhor Deus, Pai de amor, nós te agradecemos, ó Pai, porque temos a instrução da Tua palavra que não nos deixa no mundo sem Deus. A palavra do Senhor, ó Pai, que instrui os seus. Isso já é grande demonstração da Tua graça, da Tua bênção sobre nós. E nós te agradecemos, ó Pai, e esta palavra nos instrui que o Príncipe da Paz já veio. E Ele conquistou a paz com o Senhor, o nosso soberano, Rei. E nós então, ó Pai, ainda que com conflitos pequenos, temos paz com o Senhor, que é o governante soberano de todas as coisas. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos dê ainda mais vivência desse entendimento de paz. Para que esses conflitos, ó Pai, que vivemos, que são pequenos quando comparados com o conflito daqueles que estão sem Deus no mundo, o conflito daqueles que estão brigados com o Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, para que esses conflitos sejam realmente tratados por nós como conflitos menores, porque nós temos paz no que mais importa. Dá-nos, ó Pai, essa vivência, esse entendimento. Abençoa cada um dos que estão ouvindo até esse momento. Derrame da Tua paz sobre cada um dos nossos irmãos, cada um daqueles que estão assistindo a esse vídeo, ó Pai. Nós te pedimos assim porque confiamos na obra redentora do Príncipe da Paz, Senhor e Salvador nosso, Jesus Cristo. É em nome dele que oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite em paz. Até mais.